Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos, nesse momento, fazer uso da santa palavra de Deus. Amém? Mais uma vez vos saúdo com a paz do Senhor. E nós vamos aqui fazer a leitura de um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Amém? Vamos fazer esta leitura e em seguida nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Nós iremos ler a partir do versículo de número 11. De número 11. A palavra do Senhor nos diz assim, Atos 16, 11. E, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém?
Vamos orar. Bendito Senhor, mais uma vez nos encontramos na tua casa, Senhor, para te louvar e para te exaltar, para te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu agir no meio do teu povo. Fala conosco mais uma vez esta noite, Senhor. Fala conosco consoante as necessidades mais urgentes e íntimas de cada um de nós. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja agindo de uma maneira poderosa, fazendo-nos entender o que tu queres nos falar esta noite, Senhor, e alegrando o nosso coração. Em nome de Jesus nós te oramos, Pai. Amém. Tem algo que a gente precisa saber, ou eu posso dizer, tem algo que a gente precisa sempre lembrar, é que a igreja do Senhor, ela deve ser dirigida pelo Senhor da igreja, que é Jesus, que é Deus, que é o Espírito Santo. A igreja primitiva, ela tinha esse entendimento. Mas o que a igreja primitiva também tinha, e que nós precisamos buscar, era uma sensibilidade ao Espírito Santo, a ponto de entender o que o Espírito de Deus queria que a igreja fizesse. Porque nós sabemos que a igreja deve ser orientada pela vontade de Deus. Mas como é que nós vamos identificar a vontade de Deus? Como é que nós vamos discernir entre a vontade de Deus e a vontade do homem? Somente vivendo dentro de uma ambiência de oração. Buscando essa sensibilidade. Buscando conversar com Deus. Buscando essa comunhão com o Senhor. Então aqui nesse texto que lemos, nós vamos ver Paulo chegando a Filipos, pois ele, no versículo 9 deste capítulo, teve uma visão, onde um homem aparecia a ele e diz: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Entendendo ele que essa era a vontade de Deus, ele obedeceu, e ele chega à cidade de Filipos, e nesta cidade ele passa, juntamente, e a gente percebe pelo texto, que ele tinha alguns companheiros com ele passa alguns dias. E nesses alguns dias que o apóstolo Paulo passa em Filipos, acontecem algumas coisas, sobre as quais eu queria falar com os irmãos esta noite, para mostrar aos irmãos o agir de Deus no meio da igreja, para mostrar como a igreja dirigia, como Deus dirigia a igreja, a obra missionária, a evangelização, que era sempre o agir de Deus que fazia a diferença. Então, esta noite, vamos juntos meditar, pensar, refletir sobre o agir de Deus na vida da igreja. Nesse texto que lemos, no versículo 13 a 15, a Bíblia Sagrada diz que Paulo, eles saem, o grupo que estava com Paulo, e eles vão a um local de oração. E neste local de oração, ele vai encontrar algumas mulheres. Essa cidade, ela não tinha uma sinagoga, pois para ter uma sinagoga era preciso pelo menos 10 homens adultos e casados. E tinham poucos judeus nessa cidade de Filipos, que era uma miniatura de Roma. Mas tinha um local à parte, onde algumas pessoas se reuniam para orar. E Paulo vai, ele procura saber onde é que tem uma oração aqui. Tem ali perto do rio. Até porque era um local mais próximo das águas para fazer as purificações. E ele vai lá e encontra-se com algumas mulheres, dentre elas Lídia, uma vendedora de púrpura. E vejam só que esta mulher, ela era rica, muito provavelmente solteira, não sei se viúva, o texto não diz isso. Na realidade, o texto nem diz que esse era o nome dela, porque provavelmente o nome dela, algumas pessoas até acham que era ou Evódia ou Sintique, porque esse nome Lídia era dada a praticamente todas as mulheres que vinham de onde ela vinha. Então, mas vamos entender
E seria bom até que a gente entendesse que é Lídia mesmo. Esta mulher, que era uma mulher de um poder aquisitivo satisfatório para a época, era temente a Deus, mas ela não era ainda cristã. Ela, gentia, ela provavelmente se converteu, era uma prosélita, né, do judaísmo. Ela cria no único Deus, no verdadeiro Deus, mas ainda não era cristã. E esta mulher, ela passa a ouvir atentamente a pregação de Paulo. Paulo começa a pregar, e a Bíblia diz que esta mulher observa atentamente a pregação de Paulo. Veja como isso é interessante, que Paulo estava pregando, a palavra de Deus diz para a gente pregar, mas o resultado, quem produz é, na realidade, o Espírito Santo de Deus. Não tente usurpar um ministério que não é seu. Você tem que pregar, mas converter o pecador é um ministério exclusivo do Espírito Santo. Ninguém pode produzir uma conversão, exceto o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor abriu o coração dela para ela entender a mensagem de Paulo. Olha que coisa maravilhosa. E aí a gente já percebe o agir de Deus na vida da igreja. O Senhor manda que a gente pregue, vamos pregar a palavra, anuncie a palavra de Deus. E o resultado é Ele, ou podemos dizer, depende somente dEle. Porque vejam só, diz que o Senhor abriu o coração dela. E como o Senhor abriu o coração dela, ela passou a entender a mensagem de Paulo. Não sei, irmãos, o que os irmãos pensam de Paulo como pregador. A gente sabe que ele era um excelente teólogo. Criado, formado, ensinado aos pés de Gamaliel. Ele era um especialista em teologia. Tanto isso é verdade que é dificílimo entendermos cristologia sem os escritos de Paulo. Mas nós não sabemos qual era o perfil de Paulo. Se ele falava bem alto, como Marcos Rogério, ou se ele falava de uma forma mais baixa, mais tranquila, como um outro pregador. A gente sabe que ele pregou, e uma vez ele se estendeu, e um jovem caiu da janela, dormiu na pregação de Paulo, é Eutico o nome dele. Mas a verdade é que, pregando alto ou baixo, sendo eloquente ou não, quem produz o resultado é o Espírito Santo de Deus. Não importa se você tem um diploma de doutorado em teologia, se você tem um bacharel em teologia, isso não importa, irmãos. O que importa é que o Espírito Santo de Deus é quem faz aquilo que somente Ele pode fazer, que é converter, que é quebrantar, que é, na realidade, renovar, trazer à existência. É Ele, irmãos, não somos nós. Não somos nós. Eu já ouvi relato de homens de Deus que disse: olha, eu recebi uma palavra de Deus, nunca me esqueci dessa palavra, de um homem que talvez ele não tenha terminado o ensino fundamental. Uma mensagem com muitos erros de português, mas eu nunca vi Deus falar de uma maneira tão poderosa ao meu coração, não lembro, como naquele dia. Por quê? Porque isso daí é o Senhor que faz. Nós pregamos, você pode até achar alguém dizer: olha, que palavra bem concatenada, que mensagem bem organizada, homileticamente perfeita, que oratória, podemos dizer assim, perfeita. Mas
você vai achar só isso, se não for o Espírito Santo que aplicar a sua vida. Se não for o Espírito Santo, você vai, talvez até dizendo, foi uma boa palavra, achei interessante e tudo, mas se não for o Espírito Santo para tocar no seu coração, nada de espiritualmente produtivo vai acontecer na sua vida. E aqui a gente vai ver que Deus age na vida da igreja, e porque Deus age na vida da igreja, eu estou aqui, você está aqui, porque um dia alguém pregou para nós, e o Espírito Santo de Deus nos visitou com a sua graça, e abriu o nosso coração para que nós entendêssemos aquilo que estava sendo pregado, porque se não fosse o Espírito Santo, o nosso coração iria continuar fechado, a nossa alma iria continuar impermeável à ação da palavra de Deus, mas Ele vem, toca, abre o nosso coração, e a palavra vem, e vai mudando. Não tem gente que você fica assombradinho, rapaz, como é que essa pessoa, há tanto tempo que é crente, já ouviu tantas palavras, tantas mensagens, e continua do mesmo jeito? Porque não se desarmou. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Então tem gente que endurece o próprio coração. Ele já vem com um colete à prova de Bíblia. Não entende, ele já se fecha. Ele já começa a associar o pregador com a pregação. Não gosto do pregador, logo não vou aceitar a pregação. Estou triste com o pregador, logo não vou aceitar a sua pregação. Não simpatizo com ele. Enquanto ele estiver aqui, eu não vou receber nenhuma palavra. Eu até venho, mas venho só para de corpo presente, mas não vou receber nenhuma palavra. Aí chega um outro pastor e ele se fecha também, porque ninguém é perfeito. Não é assim? Fecha o coração. Conheço gente assim, irmãos. Há quase 30 anos que a gente prega a palavra ali e tudo. Você precisa perdoar e a pessoa não acha que não precisa não. Você precisa fazer isso? Não preciso não. Eu até preciso, mas não vou fazer agora não. Então, se Deus não agir na vida da igreja, a igreja não caminha como um organismo espiritual. Pode até caminhar como uma organização, mas como organismo espiritual, não. É o Espírito Santo de Deus, é Deus agindo na vida da igreja. Paulo, Silas, Lucas, Timóteo, eles estavam lá, Paulo prega a palavra, mas quem é que abre o coração? Deus. Então, quando você for pregar, não vá pregar com essa presunção que é você que vai abrir o coração das pessoas à força, não. Não. Você não vai enfiar Jesus goela lá dentro, não. É Deus que vai fazer isso. É Deus que vai fazer, não é você que vai fazer, não. Não adianta. Aí tem gente que já vem, prega logo com raiva, achando que vai fazer. Hoje vai... Não. Tinha um amigo que disse que foi convidado para pregar num evento. Aí o pastor que convidou disse assim, olha, eu quero pelo menos uns 20 convertidos. Umas 20 conversão. E pelo menos uns 7 batismos com o Espírito Santo. Você já pensou um negócio desse? Encomendou, contratou o pastor, e o pastor estava com essa responsabilidade. E aí não é assim, irmãos. É a meta. Não é assim, irmãos. E aí o pessoal começa a fabricar, não conversão, mas adesão. Quem não é crente, pois se levante aí. Aí a pessoa se levanta, eis os novos crentes. Quer dizer, ninguém aceitou Jesus. Que é isso, gente? É o Espírito Santo que faz. Irmãos, quando o Espírito Santo trabalha, irmãos, não precisa aquela insistência, aquele apelo que é quase um apelo, como o irmão que estava na cruzada, disse assim, rapaz, vamos, aceite a Jesus, e o cidadão disse, não, rapaz, eu não quero, aceite por mim, o cara com tanta pena deles, rapaz, por você eu vou. Aí vai lá, mas isso não é conversão. Quando é conversão, a palavra pode ser a mais simples que for, mas falou de Jesus, tem a unção e a graça de Deus,
não precisa ser aqui uma exposição de um postulado teológico. Não, basta isso. Jesus te ama e quer te salvar. Se arrependa. Jesus quer salvar a sua alma. E Jesus visita com a graça e a pessoa vem chorando à frente. Porque isso é um agir de Deus. Muito bem. E logo em seguida, depois que acontece isso, Paulo, indo para essa oração, tem uma jovem, isso está lá do versículo 16 ao 21, uma jovem que ela era uma escrava do diabo. Uma jovem que nessa sua vida de oprimida, de possessa, ela dava lucros aos seus senhores. Era uma jovem possuída por um espírito que o pessoal chama de Piton. Daí vem o nome de pitonisa. Um espírito de adivinhação. E esta jovem ia ali seguindo os apóstolos e dizendo assim: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. É até uma afirmação elogiosa. E o inimigo, ele é sagaz. Ele trabalha de uma forma muito sutil às vezes. Você já pensou, você está indo, olha, eles são servos de Deus. Esse rapaz, está vendo aí, rapaz, coisa boa, né, rapaz? Até o diabo reconhece isso. Então, e às vezes a pessoa é setada até pelo orgulho. Olha, eu estou conhecido até pelos demônios, rapaz. Sou um homem de Deus e tudo, mas isso tudo é uma estratégia do diabo. Porque ele tem o laço certo para cada um. Ele quer setar com orgulho, com sentimento de autonomia, de autossuficiência, de vaidade espiritual. E estava dizendo a verdade. Porque Satanás, irmãos, pense bem, o material de trabalho dele é a mentira. Esse é o material de trabalho dele. É o diabo, ele é o pai da mentira. Mas será que ele não pode dizer a verdade? Ele pode. Quando a verdade lhe é conveniente para os seus propósitos malignos. Não é assim? Tem até político, irmão, que diz a verdade quando isso lhe convém. E quando convém, eles dizem até a verdade. O diabo é desse jeito. Quando aquilo lhe é conveniente, ele vai, mas o seu propósito é maligno. E Paulo, ele teve esse discernimento aqui, irmãos, ó. Ele discerniu qual era o espírito que animava aquela jovem. Paulo não aceitou o testemunho de demônios. Paulo não foi fazer uma entrevista com demônio. Como é teu nome? Ora, para que a gente precisa estar entrevistando o diabo, o demônio, se a gente sabe qual é a sua função, qual é o seu propósito, qual é o seu papel? Ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir. Mesmo que o seu discurso não seja esse, a motivação por trás de toda a ação do diabo é destruir. Mesmo quando ele alegra alguém, mesmo quando ele beneficia alguém, o propósito por trás é matar, roubar e destruir. Então, para que estar entrevistando o demônio, irmãos? Que coisa sem fundamento. Mas de vez em quando você vê gente assim, perguntando: o que você quer fazer com ele? Ora, você está perguntando o que a raposa quer fazer com a galinha. O que você quer fazer com ela, raposa? Então, gente, são coisas que a gente vê e que se impressionam com essas coisas. E isso não tem um fundamento bíblico. E aí Paulo não aceitou. E Paulo, ele expulsa aquele demônio no nome de Jesus. Ele disse: sai dela. Disse ao demônio: saia dela. Ele disse: eu ordeno. Ele disse: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, saia dela. E no mesmo instante, saiu. Paulo não expôs a moça, essa jovem, dizia: vem cá,
Bota aqui, aí o pessoal filmando, e todo, tal, como é isso? Não. Saia dela, em nome de Jesus. E o nome de Jesus, na boca de Paulo, tinha poder. Mas não tem na boca de todo mundo, não, peraí. Tinha uns filhos de um sacerdote, acho que é de Sevas, né? Que foram tentar expulsar um demônio. Eles, no nome de Jesus a quem Paulo prega, eu te expulso. E os demônios disseram, rapaz, a gente conhece Jesus, a gente sabe quem é Paulo, mas vocês, quem são? Voaram em cima dele, eles correram, mano. Ainda rasgaram a roupa dele. Por quê? Porque não é o nome, meu irmão, é a autoridade que lhe é dada para proferir o nome de Jesus. Não é tão simples assim. E aí Paulo expulsa. E quando Paulo expulsa aquele demônio, aí as pessoas que ganhavam dinheiro com aquela arte de adivinhação daquela jovem, ficaram enfurecidas. Porque não tem gente que é assim, né? Que vive à custa da desgraça do outro. Gente que vive assim. E aí quando eles viram que essa moça foi liberta, eles não se alegraram pela libertação da moça. Olha, essa moça agora está livre, foi liberta pelo Senhor, agora não vai estar sob a possessão, a opressão de nenhum demônio. Não, eles não pensaram nisso, eles pensaram, vamos perder dinheiro com isso. E agora, né? Quem é que vai beber essa cachaça aqui? Se os embriagados, os alcoólatras estão todos se convertendo, vai entristecer alguém, mas vai alegrar o céu. Glória a Jesus. E aí Paulo, passando ali, liberta, no nome de Jesus, essa moça ali. Então, o que acontece depois disso? Essas pessoas insatisfeitas inquietaram a cidade, dizendo, esse pessoal aqui veio para perturbar a gente. Olha aí, Paulo chegou, pregou a palavra, uma mulher se converte com toda a sua casa, Paulo sai, uma moça que era possessa é liberta também, mas as pessoas daquela cidade se sentiram extremamente insatisfeitas, porque chegou libertação, chegou luz, chegou Deus. Então, irmãos, vejam só, Satanás ele queria confundir o povo com relação ao evangelho aqui, mas como ele não conseguiu confundir o povo, porque Paulo discerniu, agora ele vai o quê? Estimular perseguição aos missionários lá. E essa perseguição foi intensa. Paulo e Silas foram presos. E a Bíblia Sagrada diz que eles compareceram diante dos magistrados, os magistrados mandaram rasgar as suas roupas e eles foram açoitados com varas. Irmãos, vejam só isso daqui. Paulo tem uma visão de um homem que diz, passa a Macedônia, vem nos ajudar. Paulo entendeu que era de Deus, e realmente era, e vai. E chega lá, prega a palavra de Deus, uma alma se converte, uma família se converte, uma jovem é liberta. Mas o que acontece depois disso? Bênção? Não. Ele é açoitado com varas, ele e Silas. Então nem sempre o fato de estarmos fazendo a vontade de Deus vai nos garantir segurança. Sabe, estou fazendo a vontade de Deus aqui. Não, mas nem sempre. Vocês lembram dos discípulos? O Senhor Jesus diz assim, passa para o outro lado. E eles pegaram o barco, foram passar para o outro lado, veio uma forte tempestade. Você acha que o que eles pensaram? Eles, rapaz, mas o Senhor Jesus, hein? Você viu aí agora, o que ele fez com a gente aí? Olha aí. A gente estava bem quietinho lá, ele manda a gente atravessar, e agora aqui, ó. Vocês lembram desse texto? Tempestade forte, a ponto da embarcação já está quase a sossobrar, e eles estavam ali,
E fala, rapaz, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E ele diz assim, ó, não ora agora não. Mas se eu te disser que vem um fantasma ali, para piorar, não tem, né? Não diz isso? É que o Senhor disse, não, não tem mais, sou eu. Porque ele vê um ser andando por cima da água. Eu disse, gente, olha aí, gente, o negócio piorou. Mas era o Senhor. Mesmo eles estando açoitados por uma forte tempestade, o Senhor estava observando e vem ao encontro deles. Mesmo você fazendo a vontade de Deus, algumas perseguições podem surgir, e elas surgem mesmo, alguns problemas podem vir até você, e eles vêm mesmo, mas a boa notícia é que o Senhor está nos observando, e Ele nunca nos deixa só, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor das missões, é Ele que vai à frente, é Ele que vai abrindo, irmãos, os mares, é Ele que vai convertendo as almas, é Ele que vai libertando os oprimidos, é Ele que vai curando os enfermos, a obra é dEle, a igreja é dele, é Ele quem faz. Aleluia! E estavam presos lá. E a Bíblia Sagrada diz que por volta de meia-noite eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Quer dizer, Satanás, irmãos, não consegue parar quem está animado para fazer a obra de Deus. Consegue não, irmão. Ele tenta de todo jeito, irmão. E se a gente não vigiar, você pensa que é... Gente, o diabo ele é um espírito. Ele não tem corpo. Mas ele pode incorporar, ele pode assumir o corpo de alguém. Ele não... Sabe, ele usa a boca de alguém, os pés de alguém, ele não tem um corpo. Quem tem corpo é o Senhor Jesus. Ele entrou pela porta, né? Ele nasceu de mulher. O diabo não, ele está aqui de intruso, ele não tem corpo, não era nem para estar. Mas aí ele vai usar o corpo e a boca de alguém. Por isso é que você tem que vigiar. Porque a mesma pessoa, como Pedro, que foi usado por Deus, uns dois, acho que o outro versículo à frente, uns 2 versículos à frente, ele está sendo usado pelo diabo. E o diabo, ele quer trazer problema para a obra de Deus. E se você não vigiar, você vai ser um instrumento do diabo dentro da igreja. Mamãe, não diga um negócio desse não, que eu fiquei foi com medo. Pois é. No momento que você fica, rapaz, o que eu posso fazer para inquietar o povo? Aí você joga uma fofoquinha ali, você joga uma conversa capciosa acolá, um comentário maldoso ali, e tudo, quando você olha, a igreja está inquieta, alvoroçada. Por quê? Porque alguém resolveu emprestar sua boca ao diabo. Mas aí o diabo, ele não consegue frear, irmãos, e calar quem está animado para fazer a obra de Deus, não. Você acredita, esses homens estavam aqui fazendo a obra do Senhor, foram açoitados com varas. A gente diz assim, açoitado com varas, aí a gente passa e já leu o versículo adiante, já vai falar que eles estavam cantando, mas a gente não sabe como é ser açoitado com vara. Açoitado com vara, irmão. Rapaz, você leva uma cipuada. Eu não sou especialista em negócio de cipó, não. Apanhei, mas não foi muito, não. Mas gente que apanhou muito com cipó de Jurema, né, sabe o que é apanhar com vara. Eles foram açoitados com varas, tiraram as roupas dele, açoitaram, e eles foram colocados numa parte de segurança máxima lá do presídio, com as pernas amarradas no tronco e tudo. Ora, mas é o Senhor que está no controle de tudo. Aí, ao invés de tristeza, o Espírito Santo traz a alegria. Você já pensou? Ao invés de gemido, traz louvor. Ao invés de murmuração, ele traz a oração. E diz que por volta de meia-noite, ao invés de estarem murmurando, eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Os outros presos estavam ouvindo. Irmãos, eu penso o seguinte: eram homens de Deus, mas eles eram homens interessantes, viu? Porque vejam só, os presos estavam ouvindo, ó. Não era uma coisa sem graça.
Não era que os presos estavam, rapaz, tomara que ele se cale, não, estava ouvindo os presos. Então era coisa interessante, era coisa azeitada com o Espírito Santo de Deus. Eles estavam orando e cantando louvores a Deus. A presença de Deus já estava começando a ser percebida. O louvor estava subindo, e aí Deus responde dizendo: eu estou recebendo. E aí a estrutura do presídio começa a tremer, os alicerces começam a tremer, as portas se abrindo, as correntes se quebrando. E aí, irmãos, as pessoas que estavam lá, irmãos, começaram a perceber que isso era algo sobrenatural. Era Deus nesse negócio. O que é que esses homens tinham? Esses homens tinham plenitude do Espírito, eles eram cheios de Deus, irmão. Irmão, crente cheio de Deus não se irrita, não se entristece com pouca coisa, não. É a pessoa pisando no seu pé, eu pisei no seu pé, não, foi não, está tranquilo, está tudo bem, meu irmão. Lhe dá um beliscão, doeu, não, doeu não, acho é bom, rapaz, porque era mesmo onde estava coçando. E tu, sabe, o crente cheio de Deus, ele não é melindroso, excessivamente sensível, sabe aquela coisa, você tem que andar com ele como se estivesse andando com um cristal, qualquer coisinha ele quebra. Mas o que é isso, irmão? Tem crente desse jeito. Uma coisa séria, irmão. Às vezes, e você conviver com uma pessoa assim, com um filho assim, com a filha, ou com um familiar, pode ser até o pai. Você diz uma coisa, ele entende outra, já fica tristinho, e tudo, não dá mais a paz do Senhor. Que é isso, meu irmão? Crente é cheio de Deus, irmão. Crente é cheio de Deus. Até apanhando com vara, você não apanhou nem com vara, você não levou nem um tirozinho de carrapateira. Como é que você está? Irmão, crente cheio de Deus, o diabo não para. Então Deus mostra que está atento àquele momento. E aí o que acontece para a gente terminar? A conversão do carcereiro. O agir de Deus na vida da igreja. Ele estava agindo na conversão de Lídia. Ele agiu ali na libertação da pitonisa. Ele estava agindo aqui, irmãos, na prisão, Paulo e Silas. Ele está agindo aqui na vida do carcereiro. O carcereiro, quando ele percebe aquele terremoto, as portas se abrindo, aí ele pensa o quê? Todo mundo fugiu. Era melhor, Wesley, que ele se suicidasse, porque certamente seria morto. Porque aquilo era algo muito sério. Ele era o responsável por todos os presos. Então, ele era pena capital para ele. E a vergonha? E ele disse: não, eu vou logo me matar. Aí pega a espada, e Paulo disse: não faça isso não estamos nós aqui tudinho, rapaz. Tudinho, olha. Eles e até os outros crentes também, os outros presos. Nós estamos aqui. Aí ele pega uma luz, ilumina, rapaz, deixa eu ver se é mesmo. Rapaz, está tudinho, contou tudinho. Rapaz, fulano, cicano, gangão, alicate, Zé, está tudo aqui mesmo, olha aqui. Está tudo mesmo. Aí ele se quebranta, ele disse: o que eu posso fazer para ser salvo? Olha, sabe, o pessoal pensa assim, não, tem alguma coisa que eu tenho que fazer. E Paulo disse: não, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Uma mensagem profética, é uma mensagem profética, viu, irmãos? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não precisa você fazer nada exceto crer, porque o que precisava ser feito, Jesus já fez. Aleluia! Ele foi lá na cruz do Calvário, entregou a sua vida, derramou o seu sangue para nos remir, para nos salvar. O difícil ele fez. O que falta agora é só a gente crer. Crê no Senhor Jesus. É profético, viu? Será salvo tu e a tua casa. Irmãos, tem gente que se converte passando na frente da igreja e ouvindo um hino, né? Está ouvindo aquele hino ali: abandona este mar onde podes naufragar. Aí ele pensa: abandona este mundo de horror. Aí ele diz: eita, que hino bonito. Aí o Espírito Santo visita, ele aceita Jesus, é uma mensagem.
Fácil. Tem alguém, irmãos, que ele... Tem um testemunho de uma irmã que ela disse assim: você aceitou Jesus, estava passando por isso? Não, estava não, casado, bem casado, meu marido bem, meus filhos sadios, educados e tudo, meu marido, um excelente esposo. Isso, mas assim, o que foi? Não, eu estava na minha casa, às vezes na minha varanda, pensando, e aí eu comecei a refletir sobre as coisas de Deus, e fui para a palavra e aceitei a Jesus. Quer dizer, não teve luta com ela, não teve nada, aceitou a Jesus. Agora, tem anos que é preciso um terremoto. Esse carcereiro aqui tinha que ter um terremoto para ele se converter. Tremer, tudo, pá, e se abre, e tudo e tal. E aí ele entendeu. Porque tem gente que é preciso um terremoto mesmo. Só se converte quando o Senhor movimenta de uma forma poderosa para sacudir os alicerces, né, Edivaldo? Sacode mesmo e tudo, aí ele vem. Porque Deus tem uma maneira individual para lidar com seus filhos. E ele creu, ó, e foi salvo, ele e a casa dele. Eu quero concluir lendo uma pequena conclusão que eu fiz. Eu disse: Deus esteve presente em cada evento, na conversão de Lídia, na libertação da jovem pitonisa, na libertação da prisão de Paulo e Silas e na conversão do carcereiro. O Senhor esteve ativamente presente na vida dessas pessoas. E nós, irmãos, vamos orar para que Ele também esteja presente de forma marcante na vida da nossa igreja. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é o Senhor da igreja. Jesus é quem dirige a igreja, irmãos. E para a gente entender essa vontade de Deus para a vida da igreja, nós temos que buscar mais do Senhor, estar mais em comunhão com Ele, para identificar e discernir o que o Senhor quer para a minha vida e para a sua vida, portanto, para a vida da igreja. Amém?